Qual é o caminho que eu faço quando eu tenho uma suspeita de síndrome do ovário policístico? O primeiro ponto é, o diagnóstico aqui, ele é clínico, tá? Então, obviamente, eu sei que vocês sabem disso, mas só reforçando, eu não saio pedindo ultrassom transvaginal ou ultrassom pélvico para rastrear síndrome do ovário policístico para todo mundo. Até porque eu posso encontrar ovários policísticos à ultrassonografia, mas na ausência de clínica, eu não tenho diagnóstico. O próprio nome já diz que é síndrome, ou seja, um diagnóstico sindrômico que envolve não somente o achado de alterações em testes de imagens, exames laboratoriais, mas envolve majoritariamente manifestações clínicas que vão caracterizar essa síndrome. Então, não existe um teste diagnóstico específico para SOP. Em vez disso, os critérios que eu vou usar, que são os critérios de Rotterdam, imagino que vocês já tenham escutado esse nome anteriormente na graduação também, eles que vão ser usados como norteadores do diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. E quais são os critérios de Rotterdam? Eu tenho aqui, acho que já tá no... Eu não vou conseguir apontar nos slides para vocês, pelo que eu tô vendo aqui no Zoom, mas vamos lá. Eu tenho aqui 3 critérios. Eu vou passar detalhadamente por cada um deles, mas eles são oligoanovulação, hiperandrogenismo, como a gente já viu, e ovários policísticos na ultrassonografia. Então percebam que ovários policísticos na ultrassonografia, e aqui preferencialmente se a paciente já teve relações por via vaginal, ou mesmo não tendo tido relações prévias por via vaginal, não se incomoda com a realização de uma ultrassonografia transvaginal, preferencialmente um ultrassom transvaginal. Então percebam que ele é dos critérios, mas que eu preciso de pelo menos outro critério, que é clínico, né, que vai categorizar para mim essa pessoa como uma pessoa com SOP. Eu vou entender como anovulação, oligoanovulação, alguns cenários específicos, né? Primeiro, aquela pessoa com útero que com 15 anos de idade ou pelo menos 3 anos depois que a mama começou a se desenvolver, que é a telarca, né, nunca menstruou. Então é uma menorreia primária. A menorreia primária é quando nunca teve nenhum evento prévio, então eu considero como menorreia primária. Mas, se essa pessoa com útero já teve a menarca, eu vou avaliar como está o padrão do ciclo. A gente sabe que os ciclos menstruais, eles podem oscilar de 21 a 35 dias. Então, se ela vem com a frequência menor, se a pessoa menstruou com a frequência menor do que 21 dias, então tá tendo muitos ciclos menstruais, ciclos muito frequentes. Ou o contrário, ela tem ciclos menstruais infrequentes, mais do que 35 dias de diferença. Aí eu vou considerar também quadro de amenorreia. Mas outro ponto importante é que a gente sabe que quando aquela menstruação começa, né, nos primeiros 1 a 3 anos ali depois da menarca, a menstruação ela pode ser mais irregular mesmo, então a gente não usa esse padrão de 21 a 35. Aqui a gente vai usar o padrão de 21 a 45 dias e vai avaliar também a persistência dessa oscilação na menstruação. Porque uma vez ou outra, ter uma alteração no ciclo menstrual pode acontecer também, mas o mais importante é a persistência. Outro tipo de manifestação da oligoanovulação é essa pessoa já menstruou, já teve a primeira menstruação. Pelo menos 1 ano depois da primeira menstruação, porque o primeiro ano é mais errático mesmo, essa pessoa teve uma menstruação, um ciclo menstrual que durou mais do que 3 meses, mais do que 90 dias. Então percebam que não é uma definição muito taxativa. Lá no resumo, e aqui eu não sei se eu comentei isso para vocês durante o começo da aula, mas praticamente tudo que eu tô conversando com vocês aqui tá disponibilizado em um resumo lá na área de membros. Então, se ficar alguma dúvida, não agora vamos focar aqui no nosso encontro, mas se ficar alguma dúvida depois, é só baixar o resumo que tá para vocês lá na área dos alunos, tá bom? Então, o mais importante é avaliar o padrão de normalidade do ciclo menstrual e ver se, conforme o padrão que aquela pessoa apresenta, eu posso categorizar ou não como uma oligoanovulação. Mas percebam que a gente não tem que ficar decorando esses números, não. Entendam que, se há uma irregularidade, anota, descreve o que a pessoa está te contando e vai lá na tabelinha que está no resumo e veja se aquilo se enquadra como uma oligoanovulação. Certo? Esse é o primeiro critério. O segundo seria hiperandrogenismo. Pode ser uma avaliação do ponto de vista sérico, né? Então, um nível elevado ali de hormônios que seja mais
mais importante. E é importante que, se a pessoa já faz uso de contracepção hormonal, que qualquer avaliação do ponto de vista hormonal sérico seja feito pelo menos 3 meses depois que a pessoa parou essa contracepção hormonal. A manifestação de excesso de pelos, como a gente já viu, e aí vocês devem lembrar daquela tabelinha, daquela pontuação de Ferriman-Gallwey. Essa pontuação ela vai variar ali de acordo com a etnia, mas normalmente maior ou igual a 4, a 6 vai categorizar como exotismo, só que atualmente fica um pouquinho difícil, né, de avaliar, porque tem muitas pessoas que vão se submeter à depilação, a depilação às vezes até definitiva, né, com a depilação a laser. Então, quando não for possível avaliar o exotismo propriamente dito, a gente pode avaliar equivalentes do exotismo, né? Equivalentes dessa manifestação de hiperandrogenismo, uma hipersensibilidade também aos receptores androgênicos periféricos. Então, essa pessoa pode ter uma alopécia androgenética. Então, a gente vai usar lá aquela escala visual de Ludwig que está disponível para vocês no nosso curso de dermatologia na atenção primária, na aula de queda de cabelo. Então, a gente já vai para um outro tópico também. Uma acne vulgar ou uma acne vulgar grave em adolescentes, porque adolescente pode ter acne vulgar que não representa síndrome dos ovários policísticos e hiperandrogenismo. E essa definição também do que é uma acne vulgar, vocês conseguem ver com mais detalhes na nossa aula de acne do curso de dermatologia, seborreia. Então, mesmo que a pessoa não tenha como ser avaliada do ponto de vista de exotismo, cabe ali uma avaliação global para entender se ela tem um equivalente também. Sempre que a gente encontrar hiperandrogenismo, a gente vai ver isso lá no nosso fluxograma de diagnóstico, é importante excluir outras causas de hiperandrogenismo, como tumores, medicações, né? Então, como é um diagnóstico sindrômico, o diagnóstico sindrômico envolve sintomas que podem caminhar para muitas hipóteses diagnósticas, é muito importante ter o fluxograma na manga quando vocês pegarem esse tipo de caso, né? O ovário policístico, eu já falei para vocês, não vai definir sozinho, ele precisa ser acompanhado de pelo menos um critério clínico ou, mesmo na ausência dos ovários policísticos na ultrassonografia, pelo menos 2 critérios clínicos presentes, tá? Mas no geral, gente, quando a gente tem critério clínico, a gente vai acabar encontrando sim os ovários policísticos na ultrassonografia. Vamos passar então para o nosso fluxograma diagnóstico, tá? Reforço, gente, isso aqui está disponível para vocês lá no resumo, no material de apoio, mas quem estiver vendo aqui a gente pelo YouTube, talvez nesse momento ainda não tenha acesso à nossa área de alunos, vale a pena tirar um print também, porque tá bem mastigadinho aqui para vocês, tá?